Bom dia, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria! Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria! Hoje eu quero falar com você sobre as 5 maneiras que Deus tenta falar com você e você não percebe. Quem aí está querendo ouvir a voz de Deus? Eu acredito que todos nós precisamos ouvir a voz de Deus para tomar decisões alinhadas ao coração do Senhor. E hoje eu venho trazer 6 formas que Deus está tentando falar com você e você não percebe. Quem aí está pronto para falar assim, opa, agora eu sei ouvir a voz de Deus, eu vou ficar atento. Comenta aqui embaixo de onde você é, qual sua cidade, estado ou país. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Comenta aqui embaixo de onde você é, qual sua cidade, estado, país. A música no fundo tá alta ou tá boa? Tu, Cristo. Bauru, São Paulo, Maringá, no Paraná, João Pessoa, Paraíba, Cuiabá, Mato Grosso. Faz o seguinte, já pega o seu papel e caneta aí na mão para você anotar tudo que eu vou trazer aqui para você no nosso Café com Sabedoria, vamos? Santa Isabel, Pará, São Vicente, Pernambuco, São José do Rio Preto, São Paulo, Curipe, acho que é Pernambuco também, Aracaju, Sergipe, Paraupebas, no Pará, Betim, Alegrete, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Café com Sabedoria é para trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra que edifica, para que você tenha paz, sabedoria e prosperidade na sua vida. Amém? Pega seu papel, caneta aí, que eu quero falar com você as 6 formas que Deus tenta falar com você e você não consegue perceber. E aí lá na frente você toma uma decisão ruim, você toma uma decisão que não é alinhada à vontade de Deus, mas Ele estava te dando sinais lá atrás. Deus está o tempo inteiro querendo falar com você, tentando falar com você de várias formas, mas você está numa autossuficiência tão grande, você está ouvindo tantas vozes que não consegue ouvir a voz dele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Pensa numa pessoa que você tem intimidade. Sua mãe, seu pai, marido, filho. Se essa pessoa estiver a 1 quarteirão de distância de você e der um grito ou te chamar, você consegue reconhecer que a voz é dessa pessoa? Comenta aqui embaixo para eu saber. Comenta aqui embaixo. Você que está no YouTube, seja muito bem-vindo, meus amores. Quem vai assistir esse momento gravado também, seja muito bem-vindos. Uma pessoa que você tem intimidade, se ela der um grito, se ela te chamar a 1 quarteirão de distância, você vai reconhecer a voz dela? A gente reconhece, não é mesmo? Só que nós só reconhecemos a voz de quem nós temos intimidade, de quem nós temos um relacionamento. Então, se você não tem um relacionamento com Deus, você não consegue ouvir a voz dele. Deus pode gritar, falar de várias formas que você não ouve. Já parou para pensar? Já parou para pensar nisso? Então, hoje eu quero trazer as 6 maneiras que Deus tenta falar com você e você não percebe. Já anota aí, quem puder escrever aqui embaixo, tá? Se fizer sentido para você, manda um coraçãozinho, manda um foguinho, reage, comenta aqui embaixo. Esteja com seu coração aberto, abra o seu coração para essa mensagem entrar e provocar transformação. Amém, meus amores? Primeira maneira que Deus tenta falar com você e você não ouve, Deus fala através da palavra, através, da Bíblia. Uma primeira forma que Deus tenta falar com você é através da palavra.
quantas vezes, meus amores, quantas vezes eu estava precisando de uma resposta do Senhor, eu estava precisando de uma direção, e eu falei assim, olha, quer saber? Eu vou sentar para ler a Bíblia. E quando eu li, justamente a passagem que eu peguei era a resposta daquilo que eu estava precisando. E uma das primeiras vezes que eu tive essa experiência com Deus, eu estava numa situação muito difícil, onde eu tinha que tomar uma decisão importante da minha vida, sabe? E aí eu orava, falava, Deus, fala comigo, qual direção eu tomo, eu não sei o que fazer, fala comigo, Senhor. E eu nunca tinha aberto uma Bíblia, gente. Nunca tinha aberto uma Bíblia. E aí eu ouvi o Espírito Santo falando assim, abre a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, foi em Daniel 4, que conta a história do rei Nabucodonosor, que era um rei muito próspero, só que ele começou a colocar toda a honra e glória a ele mesmo. E tirou a honra e a glória do Senhor. E ele perdeu tudo que ele tinha, foi morar na floresta como um bicho. Imagina você sem cuidado por 7 anos, as unhas, o cabelo, como um bicho. O rei Nabucodonosor foi viver na floresta. E depois de 7 anos, o juízo dele voltou. Ele deu toda a honra e toda a glória a Deus. E Deus restituiu para ele em porção dobrada. E no final fala ainda assim, Daniel 4, quem quiser ler. No final fala assim, Deus faz o que ele quiser com o orgulhoso. E eu falei, sou eu. Porque a situação que eu estava vivendo, que eu estava precisando de uma direção do Senhor, iam fazer 7 anos que eu estava vivendo aquilo. Olha como que Deus fala. Ia fazer 7 anos que eu estava vivendo aquele sofrimento e eu não sabia o que fazer, eu precisava de uma direção do Senhor. E Deus me mostrou que desde o início Ele não estava comigo ali. Desde o início eu estava indo pelo orgulho, querendo ser a salvadora, a dependente emocional, que não ouve a voz de Deus, só confia em si mesmo, na sua própria força do braço. E aquele dia Deus falou comigo. Então Deus fala com você através da palavra. Por isso é tão importante a gente ter o hábito de ler a Bíblia. Quantas vezes você para assistir vídeos no Instagram, no YouTube? Quantas vezes você leu livros inteiros em relação ao seu trabalho, mas nunca leu a palavra do Senhor que vai te dar direção? Então Deus fala conosco através da palavra, tá? Primeira maneira que Deus fala conosco. Segunda forma, e que muitas pessoas não percebem e sai assim, ó, entrando num buraco pior que o outro. Deus fala conosco através da paz no nosso espírito ou do incômodo no nosso espírito. Entende? Anota aí. Segunda maneira que Deus fala conosco. Deus fala através da paz ou do incômodo que Ele traz no nosso espírito. Ai, Letícia, eu preciso fechar um contrato com alguém. Você chega na reunião, aquele incômodo, aquela coisa ruim. Às vezes até a cabeça da gente dói. É um sinal de Deus falando assim, opa, eu não estou nesse negócio. Não é para você este negócio. Porque muitas vezes, meus amores, nós olhamos para uma circunstância e achamos que é uma oportunidade maravilhosa. Só que a gente não sabe o que está por trás. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas Deus sabe. E Ele está o tempo inteiro dando sinais. Eu lembro que assim que eu comecei essa caminhada com o Senhor, teve um dia que eu fui num restaurante e eu sentei numa mesa com algumas pessoas. Eu conhecia uma só, uma moça só, uma amiga, e as outras pessoas eu não conhecia. Gente, eu estava tomando água com gás, gelo e limão. E eu comecei a ficar tonta e eu fui sentindo um incômodo. Sabe quando parece que você tá bêbado, com ressaca? E eu fui ficando tonta, aquele mal-estar. Eu falei, meu Deus, eu vou embora. Eu acho que eu não fiquei 5 minutos na mesa. 5 minutos eu acho que eu não fiquei na mesa. Levantei e fui embora. Quando eu saí dali, eu voltei ao normal. Eu falei assim, meu Deus, tudo isso o Senhor fez para me proteger, para falar comigo que ali não era o meu lugar. Quantas vezes Deus está falando com você e você não ouve?
Quantas vezes? Em Colossenses 3,15 diz: a paz de Cristo deve ser o juiz do coração de vocês. Então, a paz que Deus traz no nosso coração deve ser o juiz de toda decisão. Letícia, eu preciso tomar uma decisão. Tá trazendo paz? Não tá. Então não é para você. Isso é uma forma tremenda que Deus fala comigo e com você, e muitas vezes nós não percebemos. Nós não percebemos. Tá fazendo sentido aí para você? Comenta aqui embaixo. Quem aí já ouviu Deus falar com você de alguma dessas formas? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Pessoal perguntando sobre o meu trabalho. Eu sou mentora sistêmica, tá? Tenho mentoria Mente Milionária, que é um acompanhamento durante 30 dias. Tem alguns cursos online que você adquire e já começa a fazer, tá? Atendo constelação familiar à luz da Bíblia. Você pode entrar no meu Instagram, você que está no YouTube, leticiacaldas.eu, e nos destaques vão estar os meus produtos, o meu trabalho. Vamos seguir aqui? Vamos seguir aqui. Fez sentido para você? Já teve alguma vez que Deus falou com você e você não ouviu e você foi lá e se arrependeu? Terceira maneira que Deus fala com você. Deus fala através de pessoas. Deus usa pessoas. Gente, quantas vezes, eu não consigo nem enumerar. Eu estava, às vezes, em casa, chorando, orando, falando: Deus, fala comigo, o Senhor me abandonou, fala comigo. E aí, de repente, e nada é por acaso, não existe por acaso, alguma amiga de oração me mandava mensagem naquela hora. Alguém me mandava uma mensagem, alguém me ligava, trazendo a resposta daquilo que eu pedi para Deus. Então, nós precisamos ficar atentos aos sinais do Senhor. Ele está o tempo inteiro falando conosco. Quantas vezes, gente, eu falo assim que Deus é maravilhoso, né? Desde quando eu me formei, o Senhor assoprou meu nome para vários países. Então, eu tenho clientes, eu tenho alunas em diversos países. Na mentoria Mente Milionária agora mesmo, eu tenho uma aluna da Bélgica, tem uma aluna de Bruxelas, tem outra do Japão, e assim, tem muito cliente dos Estados Unidos, Portugal, Paris, nossa, mundo inteiro afora. E eu falo assim, e aí sempre eu pergunto: onde você me encontrou? E aí eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela falou que ela estava no quarto escuro, depressiva, passando por muitas dificuldades, e ela orou e falou: Deus, eu não sei mais o que fazer. Me ajuda, Senhor, traz uma ajuda para mim. E de repente, no de repente do Senhor, apareceu um vídeo meu para ela. No que apareceu o vídeo, ela entrou no meu Instagram e já agendou comigo. Então Deus fala o tempo inteiro. Talvez você tá falando: Deus, me ajuda, minha vida financeira tá um caos, e aparece justamente aquilo que você precisa. Nada é por acaso. Deus fala através de pessoas. Olha só, quando Davi se deitou com a Betseba, esposa de Urias, e fez toda aquela confusão, né? Fez de tudo para que Urias fosse morto, para que ele se casasse com Betseba. Deus usou o profeta Natã para falar com Davi. Então Deus vai usar pessoas. Talvez você está aqui hoje justamente porque Deus está me usando para falar com você. Deus usa pessoas para falar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Deus fala também através de sonhos. Deus fala muito através de sonhos. Tá? Hoje eu estou falando para vocês as 6 maneiras que Deus fala com você e muitas vezes você não percebe. Primeira delas Deus fala através da palavra, através da Bíblia, através de uma pregação, né, trazendo a palavra. Deus fala através da paz ou do incômodo no seu espírito. Deus fala através de pessoas. E agora a 4ª maneira que Deus fala muito através de sonhos.
Gente, eu deveria ter trago. Tem cadernos e cadernos onde eu anoto os meus sonhos. Onde eu anoto os meus sonhos e muitas coisas acontecem. Deus fala muito através de sonhos e visões. A Carol diz que sonhou com a minha aliança enferrujada. Aliança enferrujada. Será que não tem princípios aí que estão sendo quebrados, Carol? Que vocês precisam rever? Porque um casamento, gente, casamento não foi feito para resolver a carência de ninguém. Casamento foi criado por Deus para ser espelho dele. A família é para ser espelho do Senhor. Então, é como se fosse assim, ó, Deus tem que estar aqui, você e o seu marido. Quanto mais longe vocês estiverem de Deus, mais longe vocês estão um do outro. Casamento que se inicia sem Deus no centro, vai dar errado. Vai dar errado, tá? Casamento que acontece por carência. Quantas pessoas lá atrás, eu vejo na minha família, que se casaram para fugir de um pai ruim e entrou num casamento pior ainda? Quantas pessoas se casaram pela carência, pelo vazio no peito e agora tá preso em um relacionamento abusivo? Entende? Casamento foi feito para ser espelho do Senhor. Duas pessoas imperfeitas que buscam primeiro a Deus. E aí Deus entra nesse relacionamento e blinda e fortalece e faz dar certo. Entende? Então Deus fala muito através de sonhos e através de visões. Quando a gente pega a Bíblia, tem várias passagens que a gente vê o Senhor falando através de sonhos e visões. Por exemplo, quando Maria estava grávida de Jesus, José queria abandoná-la, porque José falou assim, opa, a gente está noivo, como é que essa mulher está grávida? E aí, Deus falou com José através de um sonho, para que ele recebesse Maria como esposa, porque ela estava grávida pelo Espírito Santo de Deus. Foi através de sonho. Deus fala muito comigo através de sonho e visão. Muito, muito, muito. Alguém falou sobre aliança, então eu vou compartilhar algo. Há um tempo atrás, eu sempre sonhava com meu pai. Eu sempre sonhava com meu pai dentro da cozinha lá da casa dos meus pais e tinha várias cobras. E eu falava, pai, olha quanta cobra, o senhor não vai fazer nada? E meu pai falava assim, não, elas são mansinhas. E cobra, gente, cobra é o inimigo. Cobra é brecha, cobra é pecado, é traição, né? Serpente. E aí, uma semana inteira eu sonhando o mesmo sonho e Deus, o Espírito Santo soprava no meu ouvido, aliança. E eu falava, meu Deus, eu não tô conseguindo entender o que o senhor tá querendo me dizer. Eu vejo meu pai, várias cobras, e ele se acostumando com aquilo, as brechas, e o senhor me fala aliança, mas eu não tô entendendo, fala comigo de uma forma clara. Muitas vezes, gente, eu falo assim, Senhor, desenha pra mim, porque eu não estou entendendo. Desenha pra mim. E aí, sabe quando desce um download? Eu falei assim, nossa, entendi tudo. E aí eu liguei pros meus pais, falei assim, mãe, eu preciso falar com você e com o pai por chamada de vídeo. Minha mãe deve ter falado assim, Letícia, tá doida. Eu morando lá em Alphaville, eles lá no norte de Minas, lá em Itaiobeiras. E aí eu liguei e falei, pai, é o seguinte, quando você se casou com a minha mãe, a aliança de vocês não é só de vocês dois, é com Deus. E o meu pai não usava aliança há 40 anos. Quase 40 anos meu pai não usava aliança. Eu falei, pai, me fala uma coisa, quem não usa aliança é o quê? Aí ele falou assim, é solteiro. E quem usa aliança é casado. Eu falei assim, pai, de forma inconsciente, sem maldade, o senhor abriu brecha para que nenhuma de nós, filhas, dessemos certo no casamento, porque o senhor não usa aliança. Eu me divorciei, minha irmã se divorciou, minha outra irmã estava noiva e deu tudo errado. E aí, meus amores,
quando eu falei isso, falei, pai, você não usa aliança, e de uma forma inconsciente o Senhor amaldiçoou a todas nós, a minha mãe começou a chorar. E ela falou, Lê, nenhum dos seus avós, homens, usavam aliança. As mulheres usavam aliança, mas os homens não usavam aliança. Quantas brechas e ilegalidades você está dando aí na sua vida para Satanás entrar e fazer festa? Quem não usa aliança é solteiro, tá? Quem não usa aliança é solteiro. O mundo espiritual tá aí e é fortíssimo. Quantas brechas você está dando, né? Igual meu pai, não. Teve um dia que eu fui nadar no rio e eu perdi a aliança e nunca mais eu comprei outra. Sempre vai ter um porquê. Sempre vai ter um porquê. Mas é princípio, é propósito. E eu digo mais, isso é um principado, né? São demônios familiares que estão ali presos. Provavelmente meu bisavô, meus tataravós, assim como os meus avós, não usavam aliança também. Quebraram a aliança com Deus e com o casamento. Nada acontece por acaso. Nem tem a ver, mas eu vi muitas pessoas falando aqui sobre aliança, então eu falo isso para vocês. E não por acaso, um tempo atrás, tinha um amigo do meu pai lá, na casa do meu pai, eu estava lá, e o Espírito Santo falou assim, fala com ele sobre a aliança. E eu falei com ele, seus filhos não conseguiram dar certo nos relacionamentos, não é mesmo? E ele olhou para mim, uma pessoa que eu nem conheço, ele falou assim, não, Letícia, meu filho engravidou a moça, separou, não deu certo, a filha casou, separou. Eu falei assim, pois é, você deu brecha para que isso acontecesse. Cadê a sua aliança? Então, nada acontece por acaso. Gente, uma agulha não cai no chão por acaso. Se tem algo na sua vida, se tem algo na sua vida que está desalinhado, que não está da forma que você gostaria, tem algo aí que precisa ser curado, precisa ser liberto, precisa ser transformado. Caroline perguntando se essa live vai ficar salva. Vai sim. Vai sim, tá? Precisa ser curado algo aí, tá? Nada é por acaso. Tudo que se materializa na nossa vida aqui no mundo físico, primeiro tem uma liberação no mundo espiritual, emocional e mental. Então, se tem algo na sua vida que não está acontecendo, que está travado, tem uma trava aqui. Ou é espiritual, ou é mental, ou é emocional, tá? E você precisa romper. Lê, como que eu faço isso? No meu workshop Mentalidade Próspera, é um curso gravado, onde você se inscreve e já começa a fazer agora. Você aprende a quebrar travas que estão aí no mundo espiritual, emocional e mental. Principalmente voltado para a vida financeira. Quem quer entrar no workshop Mentalidade Próspera, custa apenas R$ 97,00, tá? Você tem acesso por 1 ano. E quem se inscrever até dia 15 de dezembro, vai ter acesso também ao nosso workshop de metas 2026, para você fazer metas de um jeito certo, para que você possa alcançar cada uma delas em 2026, tá? Você que está no YouTube, embaixo desse vídeo está o link, e você que está no Instagram, você pode comentar a palavra aqui, prosperidade. Você pode comentar a palavra prosperidade, vai chegar um link para você, para você já acessar. Ou pode clicar no link da minha bio, tá? Gente, nada é por acaso. Nada é por acaso, nada é por acaso. Ah, Letícia, eu tô em união estável com meu parceiro. Ah, tô em união estável. Sabe o que significa essa união estável? Sistemicamente falando, os dois estão esperando alguém melhor chegar. Quem quer casar mesmo, honra a Deus, coloca uma aliança na mão dessa mulher e casa. Quem não quer nada, junta os panos. E eu quero dizer mais, uma brecha que você dá para sua vida financeira. Letícia, minha vida financeira está totalmente travada. Você está juntado? Você está amigado? A vida financeira vai travar. Vai travar. A vida financeira vai travar. Porque é uma brecha espiritual que você deixa para que o inimigo ataque a sua vida financeira, tá? Nada é por acaso.
A Luciana perguntando qual a data do workshop de metas 2026. Vai ser no dia 29 de dezembro, tá? Você entrando no workshop Mentalidade Próspera agora, você entra, já começa a fazer a aula, já começa a colocar tudo em prática. O que eu trago ali são princípios, é uma mudança de mentalidade para você colocar em prática todos os dias. E no dia 29 de dezembro, você vai estar comigo ao vivo para o workshop de metas, para você aprender a fazer metas do jeito certo, quebrar sabotadores e conseguir alcançar cada uma dessas metas, tá? Vamos lá. Deus fala, então, muito através de sonhos, através de visões. E quinta maneira que Deus fala com você. Ó, a Luciana falou que já entrou no workshop e tá amando. Amém. É uma bênção. A quinta maneira que Deus fala com você. Deus fala com você através da voz do Espírito Santo. É uma voz interior. É uma voz que traz paz. E aí é o que a gente precisa ter cuidado. Letícia, será que a voz que eu estou ouvindo é a voz do Espírito Santo? Ela traz paz? Porque muitas vezes a gente ouve a voz do medo, a gente ouve a voz do inimigo, a gente ouve a voz da ansiedade, a gente ouve tantas vozes, mas a voz de Deus traz paz. A voz do Espírito Santo é um sussurro leve no nosso ouvido, que às vezes a gente escuta, vai, confia, não vai. É o Espírito Santo falando. Só que quanto mais você tiver um relacionamento com Deus, quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais facilidade você vai ter para ouvir a voz de Deus. Pessoal perguntando sobre o link do workshop Mentalidade Próspera. Você pode comentar aqui embaixo a palavra prosperidade. Vai chegar aí no seu direct do Instagram uma mensagem para você clicar e entrar já no workshop. Você que está no YouTube, embaixo desse vídeo está o link da página do workshop Mentalidade Próspera. Ou, se você quiser, você pode entrar no link da minha bio do Instagram e acessar, tá? Então, meus amores, Deus fala através da voz do Espírito Santo. Olha só o que aconteceu comigo. E aqui, daqui a pouco eu conto essa outra história, mas olha só. Deus fala muito através da voz do Espírito Santo. Há um tempo atrás, eu morando em Alphaville, eu fui para um curso da pastora Tânia Tereza lá em São Paulo. E era um curso de 2 ou 3 dias, se eu não me engano, de libertação espiritual. E tava chovendo, era no centro, era um lugar que eu nunca fui. E eu fui no carro orando, falei, Deus, eu sou sua filha, eu nem sei para onde eu tô indo, só que o Senhor me deu a direção para fazer esse curso, então eu vou fazer. Senhor, eu quero parar o carro num lugar tranquilo, num lugar seguro, eu gostaria de parar o carro em frente a esse evento, meu Deus, eu sou sua filha. E assim eu fui orando, e eu ouvi aquela voz trazendo calma do Espírito Santo, falando assim, vai ter uma vaga para você atrás do carro da Cristiane. Deus falou, o Espírito Santo falou de uma voz suave, assim, ó, calma, vai ter uma vaga para você atrás do carro da Cristiane. Cristiane é uma amiga minha que estava indo também. Aí tá, e eu descansei, fiquei tranquila, continuei minha viagem. Quando eu cheguei lá, tava um trânsito grande, e eu cheguei a ver de longe que tinha uma vaga realmente atrás do carro dela. Só que tinha tanto trânsito, tanto carro, que eu fiquei afobada e parei o carro em outro lugar. Olha só, parei o carro em outro lugar. Quando eu estacionei e desci e passei em frente à vaga, o Espírito Santo falou assim, você não confiou em mim. Essa vaga caberia o seu carro, sim, mas você não confiou em mim. Sabe quando você fica constrangido? Eu falei assim, Deus, me perdoa, eu me afobei. E aí tá, fui pro meu curso e tudo mais. Na hora de ir embora, eu tinha deixado, o lugar onde eu deixei meu carro tinha uma árvore daquelas florzinhas amarelas. E tava chovendo. E o meu carro virou uma meleca. Pensa, chuva com flor amarela. Tinha flor amarela pra tudo quanto é lado. E na hora de ir embora, eu falei assim, Deus, me perdoa por eu não ter confiado no Senhor, achado que aquela vaga não caberia meu carro.
e agora eu tô com esse carro todo lameado, cheio de florzinhas. Me ajuda, Deus, eu sou sua filha. Eu quero caminhar com excelência. E assim eu fui orando. Aí o Espírito Santo falou assim, quando eu tava indo, né, de São Paulo para Alphaville, passando em Osasco, aí o Espírito Santo falou assim, ó, para no primeiro posto. Eu falei, Deus, eu não tô precisando abastecer o carro não, mas eu vou parar. Quando eu parei no posto, já veio uma pessoa, aqueles regadores, né, de planta, com regador. Posso lavar seu carro? Pode. Geralmente, quando a gente para no posto, a pessoa lava só a frente, né, o para-brisa, aquela parte de trás, aquele vidro de trás. Mas não, eu parei nesse posto, a pessoa lavou o carro inteiro. O teto, as laterais, lavou o carro inteiro. Então Deus fala o tempo inteiro conosco, mas nós precisamos ouvir. Quem está entrando aí agora, hoje no Café com Sabedoria, eu estou trazendo as 6 maneiras que Deus fala com você e você não percebe. Primeira delas, Deus fala através da palavra, através da Bíblia, através de uma pregação. Deus fala, segunda, Deus fala através da paz ou do incômodo no seu espírito. Terceira forma, Deus fala através de pessoas. Quarta maneira, Deus fala por sonhos. Quinta forma, Deus fala pela voz do Espírito Santo. E agora a sexta forma, Deus fala através das circunstâncias. Alguém pode colocar aqui embaixo para quem entrou aí agora? Deus fala com você, Deus fala comigo através das circunstâncias. Como assim, Letícia? Muitas vezes eu tô orando e peço uma resposta a Deus, Ele me mostra uma música. Vem na minha cabeça, ou eu acordo com um trecho de uma música. E muitas vezes são músicas que eu não conheço. Eu tenho que jogar no Google, descobrir qual é aquela música para eu ouvir. Deus fala através das circunstâncias. Você está pedindo uma resposta para Deus e não por acaso, mas de repente chega uma pessoa com aquela resposta, algo acontece. Deus fala conosco através de circunstâncias, através de acontecimentos, né? Às vezes você fica assim, meu Deus, eu não sei se esse homem é para mim. Talvez você está saindo com alguém e fala, Deus, eu não sei se esse homem é para mim, me mostra. Aí de repente você vê uma mensagem que aquela pessoa trocou com outra, de repente você vê uma atitude estranha daquela pessoa e Deus fala com você através de circunstâncias. De repente aquela pessoa some e te trata mal, te trata com frieza. Deus fala através das circunstâncias quando você fala assim, meu Deus, eu não sei se esse trabalho é para mim, eu não estou sentindo bem. E aí o seu patrão vai lá e faz algo que quebra todos os princípios que você acredita. Deus fala através dos acontecimentos. Vou te dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, né, morava em Alphaville, Deus me deu a direção para voltar para Minas, me deu a direção para voltar para Montes Claros especificamente. Só que era final de ano, eu fui para casa dos meus pais. E aí, porque eu sempre, dezembro, eu passo lá uns 20 dias, então eu fui para casa dos meus pais e depois, em janeiro do ano passado, para eu vir para Montes Claros, eu ficava vindo, olhava casa, olhava apartamento e nada dava certo. Nada dava certo, nada dava certo. Até que um dia eu comecei a ouvir o Espírito Santo falar, arruma suas coisas e vai. Arruma suas coisas e vai. Eu ouvi o Espírito Santo falar a semana inteira, arruma suas coisas e vai. Segunda-feira. Você precisa ir segunda-feira. E eu escutando isso, eu falei, meu Deus do céu, eu não achei lugar para morar ainda, como é que eu vou segunda-feira? Só que não parava de falar, todo dia eu escutava a mesma coisa. Eu falei, quer saber de uma? Eu vou obedecer. Arrumei minhas coisas, minhas roupas principais e material de trabalho. E na segunda-feira eu vim para Montes Claros. Fui na imobiliária, olhei apartamento, olhei casa, só que eu não senti paz em nenhum lugar. E eu voltei para o hotel. E fiz uma oração. Falei, Senhor, o Senhor me deu a direção para vir para Montes Claros. Então, se for da sua vontade que eu volte a morar
no mesmo prédio que eu morava antes, que é aqui onde eu tô morando hoje, até que a próxima fase chegue, eu quero. Só que é o seguinte, meu Deus, ó, fui ousada. Falei, Deus, só que é o seguinte, eu quero um apartamento com vista, eu quero fechar o contrato direto com o proprietário, eu não quero pagar calção, pagar 3 meses de calção, e eu quero um desconto, eu quero pagar mais barato, porque eu sou sua filha. E se não for da sua vontade, se não der certo, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Falei desse jeito com Deus. A palavra diz, gente, faça prova com o Senhor. Se Ele me deu a direção para vir para Montes Claros, Ele queria que eu estivesse aqui. Gente, não tenha medo de fazer prova com Deus. Se Ele te dá uma direção, faça prova. E aí, assim, eu fiz. O que eu fiz? Fiz essa oração. Eu entrei em contato com a empresa que é dona da maior parte dos apartamentos nesse prédio. E eles me falaram, Letícia, não tem nenhum apartamento com vista vago. Não tem. Eu falei assim, ok, se não tiver vista, pra mim não serve. Obrigada. E aí, eu descansei. Falei, Deus, tá nas suas mãos. Se não for da sua vontade, eu pego minhas coisas e volto pra trás. Gente, no dia seguinte de manhã, o porteiro do prédio me liga. Letícia, vem aqui agora. Porque tem um apartamento aqui que vagou, acabou de vagar, ou seja, eu tinha que estar aqui naquela data, acabou de vagar, tem 3 pessoas querendo, mas eu falei com a proprietária para dar preferência para você. Corre aqui. Quando eu cheguei, o que aconteceu? O apartamento com vista, direto com a proprietária, consegui um desconto, sem pagar calção. Então, o que Deus me respondeu? Eu queria que você estivesse aqui e era para você isso. Então Deus fala através de circunstâncias. Não é coincidência. Basta você orar, você pedir a direção para Ele, você clamar. A palavra diz, clame ao Senhor e no mais Ele fará. Peça e Ele te entregará. Bata e a porta se abrirá. Busca mais a Deus, meus amores. Peça a Ele para conversar com vocês, para responder vocês. Amém? Vamos fazer uma oração aqui para a gente finalizar? Vamos? Pessoal ainda perguntando do workshop Mentalidade Próspera, é uma bênção. Você vai destravar bloqueios emocionais, mentais e espirituais aí, tá? Que estão travando sua vida financeira, sua vida como um todo. É só você comentar aqui embaixo a palavra prosperidade, vai chegar uma mensagem para você aí no Instagram. Você já clica e entra no workshop Mentalidade Próspera. Tá? É apenas R$ 97,00, você tem acesso por 1 ano. Tá transformando a vida de alunas ao redor do mundo inteiro. Você que está no YouTube, embaixo desse vídeo tá o link. Você que não me conhece, entrou aqui por agora, vai lá no meu Instagram, leticiacaldas.eu, e lá nos destaques você vai ver todo o meu trabalho. Combinado? Vamos orar para a gente finalizar? Fecha os olhos um pouquinho, respira profundamente. Vamos pedir ao Senhor para abrir seus olhos e ouvidos espirituais? Vamos? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esse momento de hoje, por essa semana que se inicia, Pai. Pai, eu te apresento a vida de cada filho, cada filha tua que está aqui hoje, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar neles, do primeiro fio de cabelo à planta dos pés. Examine, Senhor, o mais profundo, mais oculto e escondido. Traga consciência daquilo que precisa ser curado, liberto, transformado. Pai, hoje eu venho humildemente te pedir, porque a tua palavra diz, peça e receberás. Eu peço ao Senhor, visita o coração dessas pessoas. Abra os olhos e ouvidos espirituais de cada um aqui. Tira toda a cegueira espiritual, Senhor. Abra os olhos e ouvidos emocionais, Senhor, para que eles possam discernir o que vem de ti e o que não é teu, Pai. Para que eles possam ser libertos de cativeiros emocionais. Para que eles possam ser curados de cativeiros emocionais. Para que eles possam ser libertos de cativeiros espirituais, Senhor. Que eles possam ouvir a tua voz, estarem sensíveis a ouvir a tua voz. Abra, Pai, em nome de Jesus. Olhos e ouvidos espirituais. Tira todas as escamas dos olhos. Tira toda a cegueira espiritual aqui hoje.
Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer cura, libertação para o teu povo, Senhor, para que eles possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que cada um aqui hoje possa viver o que está escrito em João 10:10. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, que todos possam acessar a vida em abundância que Deus já conquistou para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus amores? Amém? Quem aqui, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem aqui está afastado do caminho do Senhor? Quem aí está afastado do caminho do Senhor? Quem aí está precisando abrir o coração para Jesus entrar e fazer morada? Quem aí ficou muito tempo longe de Deus e agora precisa se aproximar de novo? Quem aí nunca aceitou Jesus no seu coração? Vamos fazer uma oração aqui agora? Vamos! Mesmo você que já está caminhando com o Senhor, faça essa oração junto comigo. Repita comigo, repita em voz alta. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, escreve o meu nome no livro da vida. Eu abro o meu coração para Jesus entrar e fazer morada e nunca mais sair. Amém? Quem aí fez essa oração pela primeira vez, comenta aqui embaixo. Jesus é meu Senhor e Salvador. Declara alto aí. Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Declara alto. Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Coloca aqui embaixo uma declaração pública. Nós precisamos declarar publicamente. Jesus é meu único Senhor e Salvador. Ele é o único que morreu naquela cruz por nós. Ele é o único que deu a vida por nós. Nós não conseguimos ir ao Pai sem ir através de Jesus. Deixa ele entrar no seu coração, fazer morada. Quem aí está longe da igreja, busque uma igreja para você. Talvez você fale assim, Letícia, mas eu não sei qual igreja. Ora, fala, Senhor, qual a igreja que o Senhor quer que eu faça parte? Onde é que o Senhor quer que eu esteja? E vá. Estar dentro de uma igreja não é tudo, mas é um momento de comunhão. É um momento que você está ali com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Não caminhe sozinho, porque Satanás vai tentar te isolar para que você possa cair. Então não caminhe sozinho. Olha só que lindo, quantas pessoas declarando Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que bênção. O céu se alegra, os céus ficam em festa com seu posicionamento. Amém, meus amores? Grande beijo, que Deus abençoe vocês grandemente essa semana.